Hoje estudaremos mais um conteúdo relevante. Então vamos lá. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos tentar entender isso melhor hoje. O tema é a competência criminal da Justiça Federal aqui no Brasil. A gente está se baseando num resumo bem legal da professora Ana Paula Gomes. São 5 pontos-chave e uma observação no final. E a nossa missão aqui é sacar por quê, né? Por que alguns crimes vão para a esfera federal e não ficam na estadual mesmo. Isso é importante, né? Para entender como a nossa justiça funciona, por que tem essa divisão. Parece que alguns crimes, pela natureza deles, pelo impacto, precisam desse olhar federal. O primeiro ponto do resumo já dá uma dica, eu acho. Fala de crimes políticos e aqueles que afetam a União diretamente, tipo bens, serviços, interesses da União. E aí inclui autarquias, sabe? Aquelas entidades com autonomia. E também empresas públicas federais. Já mostra um foco bem específico, né? Exatamente. Esse primeiro ponto já define assim um critério básico, um interesse direto da federação. Se o crime mexe com a estrutura federal, com os recursos dela, aí, bom, a competência é federal. O segundo ponto vai numa linha parecida, mas olhando para fora do país, digamos. Crimes que o Brasil, por tratado internacional, concordou em reprimir. Ah, sim. Como aqueles exemplos bem conhecidos que o resumo traz. Moeda falsa, Isso. o tráfico internacional de drogas. Quer dizer, se o Brasil tem um acordo lá fora, a Justiça Federal que garante aqui dentro. Faz sentido. Uhum. E o terceiro ponto, crimes contra a organização do trabalho e, quando a lei especifica, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira. O que seria exatamente organização do trabalho aqui? Então, geralmente são crimes que afetam direitos trabalhistas, mas de forma coletiva, sabe? Ou normas de segurança que são reguladas em nível federal. Coisas que vão além daquela relação patrão-empregado individual. E sobre os crimes financeiros, econômicos, a ideia é a complexidade, o impacto no sistema todo. Muitas vezes precisa de uma visão mais ampla, nacional, que, bom, a Justiça Federal teria mais condição de ter. Entendi. Mas é interessante, né? Porque não é todo crime financeiro grande que vai automaticamente para lá. Se não afetar o sistema financeiro nacional ou bens da União de forma direta, pode continuar na Justiça Estadual. O ponto-chave é sempre o interesse federal, viu? Entendi. Tem que ter essa conexão federal clara. Ok. Agora, o quarto ponto eu achei curioso. Crimes em navios ou aeronaves, mas tem a ressalva da justiça militar. Por que essa especificidade toda? E isso conecta com a própria regulamentação, a fiscalização federal sobre navegação aérea, marítima. São espaços que, pela natureza deles, pela regulação, acabam caindo numa jurisdição que ultrapassa os estados, entende? Certo, faz sentido. E o quinto ponto, focado na previdência social. Omissão de recolhimento de contribuições. Sim, de terceiros. E o estelionato previdenciário, aquela fraude para receber benefício indevido do INSS, por exemplo. Exato. Aí também é claro, né? A Previdência é um sistema nacional. Proteger o dinheiro dela é interesse da União. Então, se a gente for ligando os pontos, parece que o filo condutor é sempre um interesse maior que o local, seja patrimonial da União, internacional, algo sistêmico ou ligado a áreas que o governo federal regula especificamente. Perfeito. É isso mesmo. Não são pontos soltos, aleatórios. Eles refletem justamente as áreas onde a atuação federal é vista como essencial. Isso conecta direitinho com a observação final do resumo, aquela sobre a frequência de certos crimes na Justiça Federal. Ah, verdade. Quais eram mesmo? Crimes contra a ordem tributária, impostos federais, claro, o tráfico internacional de drogas, que vem dos tratados, e Uhum. lavagem de dinheiro. Esses exemplos comuns, eles se encaixam perfeitamente nas competências que a gente falou. A lavagem de dinheiro, por exemplo, muitas vezes está ligada a crime tributário ou mexe com o sistema financeiro, coisas de alçada federal. Puxa, então faz todo sentido que esses casos que a gente mais ouve falar na mídia acabem caindo lá. Fica bem claro que a Justiça Federal tem um campo de atuação criminal bem delimitado, né? Focado nessas infrações maiores ou com essas características bem específicas que justificam essa visão nacional. Exatamente. E isso até levanta uma questão interessante para a gente pensar um pouco mais, né? Como será que essa divisão de tarefas, justiça estadual de um lado, federal do outro, impacta a forma
como a sociedade e o próprio sistema de justiça enxergam e talvez priorizam o combate a certos tipos de crime no Brasil. É uma estrutura que não define só onde o processo corre, mas talvez até onde vai o foco da atenção, o que se considera mais ou menos grave. Fica aí a reflexão.